Vou te contar a minha história de superação. Na infância e na juventude, eu tive muitas dificuldades nos estudos. Vivi em recuperação e por 6 vezes fui reprovado. Fui para a Europa, onde conheci a neurolinguística. Quando voltei, fui aprovado em 6 concursos, estudando 2 horas por dia por 3 meses. Passei a ajudar pessoas com dificuldades em concursos e vestibulares e fui convidado a participar de um reality show da National Geographic, onde fui considerado uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Victor, sua resposta está exata! Incrível, né? Agora eu quero te ensinar como conquistar tudo isso na jornada do Super Aprendiz, dia 29 de abril, a partir das 20 horas. Tudo parece difícil, até você dar o primeiro passo. Na jornada do Super Aprendiz, que é um processo onde que você vai fazer uma imersão para você conhecer o seu potencial mental, nós vamos aí trabalhar todos os principais pontos que você precisa para desenvolver essa capacidade que você tem de aprendizado. Então, se você está aí preparando para um concurso vestibular e não sabe como que você pode potencializar os seus recursos, né? Está tendo muita dificuldade de concentração, dificuldade de assimilação, dificuldade de memorização, que é extremamente importante também. Nós vamos trabalhar todos esses recursos aqui na jornada do aprendiz, para que você descubra e desenvolva esse potencial. Inclusive para você alcançar o mais importante, que é 95% de assertividade na preparação para o seu concurso, para o seu vestibular. Parece difícil, né, de acreditar, de alcançar 95% de assertividade em concurso e em vestibular, mas isso é o que os nossos alunos já têm feito, né? Depois de passar pelo treinamento, consegue isso com grande esmero. A partir do momento que aplica as melhores técnicas, os melhores recursos, né, através do autoconhecimento, você consegue aí desenvolver suas habilidades para que você possa alcançar isso. Como nesse depoimento aqui da Ana Paula, que ela mandou para a gente, né, bem interessante, ela relatando como que ela se deu bem nessa jornada de se preparar para o vestibular de medicina. Antes ela estudava em média 10 horas por dia e não conseguia ter um grande desempenho. E depois dela passar por treinamento e conseguir aplicar a metodologia, né, depois de passar pelas orientações, aplicar as técnicas da forma adequada, ela conseguiu ter esse grande desempenho e depois ela mandou esse relato, né, em WhatsApp, agradecendo, né, pela oportunidade de ter conhecido essa metodologia, que é uma ciência que tem por trás, onde que ela conseguiu aí alcançar mais de 95% de assertividade, não só no vestibular, mas também na carreira acadêmica que ela anda cursando ultimamente, né? Inclusive as notas dela, que é interessante, né, ela até fala sobre a questão principalmente do uso das técnicas, né, a capacidade da qualidade em detrimento da quantidade, porque a maioria dos estudantes pautam muito na quantidade e esquece de trabalhar a questão da qualidade no desempenho. E a qualidade é extremamente importante. Inclusive as notas dela dá para vocês perceberem que sempre acima de 95%. 100, 98, 97, 96. Esse é o desempenho que você pode conseguir. Você que quer passar no vestibular, você que também está fazendo a carreira acadêmica, independente de qual área, né, principalmente a área de medicina, direito, que demanda muito estudo, né, a área da medicina que é um tempo integral, que você precisa ter muita dedicação, e você conseguir fazer isso sem perder qualidade de vida, que é o mais interessante. Como é o caso também da Carolina Regis. A Carolina teve um grande desempenho no estudo dela. Eu vou passar o vídeo dela para que você possa ver um pouco da trajetória dela, como que ela fez para atingir esse desempenho. Meu nome é Carolina, eu sou servidora pública do INSS. Quando eu comecei a fazer o curso, já tinha 2 anos que eu vim estudando para concurso. Quando eu comecei a fazer o curso, eu estava estudando, ia começar a estudar para o concurso do INSS. Então eu fiz o curso do Vitor, eu fiz 10 meses antes de fazer a prova do concurso. Nesses 10 meses, eu comecei a aplicar todas as técnicas que eu aprendi de neuroaprendizagem. Na hora que eu fui fazer a prova do concurso do INSS, eu lembro que meus colegas falavam assim: ah, Carol, você vai tentar pra onde? Eu falei assim: ah, eu vou tentar pra Bocaiúva. Aí todo mundo falava assim: Bocaiúva? Mas Bocaiúva é muito difícil, você é louca, não tenta pra Bocaiúva, não, Bocaiúva é só uma vaga. Aí eu falava assim: gente, mas o lugar mais perto de Montes Claros é Bocaiúva, pra mim não serve outro lugar. Vou tentar Bocaiúva, é uma vaga, não tem problema. Com o curso, depois que eu fiz o curso, quando eu fui fazer a prova, em 60 questões, eu acertei 58. Eu quase fechei a prova. Eu passei em primeiro lugar em Bocaiúva, em primeiro lugar no norte de Minas. Ou seja, depois que você faz o curso de neuroaprendizagem, o seu rendimento,
que saiu, meu rendimento saiu de 90%, foi quase para 100%. Então, assim, a técnica é muito boa, muito boa. A assimilação, a memorização, o que você consegue, né, assimilar da matéria é muito grande. Então, assim, para quem está tentando concurso, eu aconselho, é fundamental fazer o curso. Não tem jeito. Você conseguir um rendimento num tempo curto, um rendimento bom do que e mesmo eu estudando, eu não estava conseguindo passar, chegava no limite. Esse limite você não consegue atingir usando as técnicas rudimentares que você faz de estudo básico. Só fazendo a técnica de neuroaprendizagem mesmo. Então isso é possível, não é utopia. Muitas pessoas acreditam que chegar a 100% ou chegar a 99% é uma utopia. Utopia até o momento que a gente não quebra esse paradigma. E o interessante é que nós conseguimos quebrar esse paradigma. Tanto comigo mesmo, quanto vários estudantes que eu já preparei para passar nos melhores concursos e vestibulares. Então é possível, desde que você se conheça. A mente nossa, ela tem recursos incríveis, só que a maioria das pessoas não sabem utilizar. E o segredo foi uma coisa que Albert Einstein já comentou um tempo atrás. Fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, é insanidade mental. Então, se você quer ter o resultado que você nunca teve, você tem que fazer aquilo que você nunca fez até então. Até agora, segundo a psicologia, nós só conhecemos em torno de 5% da nossa mente. Nós temos aí 95% que é nosso inconsciente, que ainda não foi explorado. Tem muita coisa para a gente conhecer. Albert Einstein já disse, né? Dado as mesmas causas, advirão os mesmos resultados. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, se você quer ter um resultado diferente do que você tem que fazer aquilo que você nunca fez. Você tem que estudar do jeito que você nunca estudou, que foi o que eu passei a fazer, foi o que os meus alunos passaram a fazer. E nesse período que nós estamos agora de pandemia, quantas pessoas estão tendo dificuldade de aprendizado? As pessoas estão desmotivadas, muitos pais aí estão preocupados com os filhos que não conseguem assimilar o conteúdo em sala de aula, têm a dificuldade de conseguir prestar atenção naquelas aulas que são a mesma coisa da sala de aula tradicional, só que com o professor passando o conhecimento através de um vídeo. Aquela aula cansativa, só de informações auditivas, né? Com pouca recurso visual, que é um dos potenciais mais elevados de aprendizado. A melhor forma de aprender, o canal mais forte que nós temos de aprendizado é o canal visual. Ele é 93% da capacidade de aprendizado. E é importante isso. Foi o que me ajudou a desenvolver meu potencial. Foi o caso do programa do National Geographic, né, que eu consegui fazer uma coisa incrível, mas a partir de um método que eu desenvolvi e uma dificuldade que foi sanada, que foi a minha dificuldade de conseguir aprender as coisas. Então vou mostrar o vídeo para você, acompanha aí e logo depois a gente volta. O seu desafio começa agora. Edição de número 8. Dezembro de 2000, Ursinhos Polares, a comovente vida nova no gelo. Ursos Polares, mãe e filhote. Certa resposta. Edição de número 71. Fevereiro de 2006, A Química do Amor, Por que nos apaixonamos? Certa resposta. Edição número 100. Julho de 2008, Quem matou os 7 gorilas das montanhas? Certa resposta. Raposa do Ártico ou raposa polar? Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Certa. Certa resposta. Certa resposta. Exata. Certa resposta. 15ª e última capa. Julho de 2004, Cocaína. O incrível mercado da droga na selva da Colômbia. Mulher de roupa camuflada segurando metralhadora e munição. Victor, sua resposta está exata!
Sensacional! Meus parabéns, Vitor. Meus parabéns. Vamos lá. Então, acharam interessante, né? Olha só, esse potencial que você tem, esse é o potencial que eu tenho, esse é o potencial que todos nós temos. O que eu fiz nesse programa foi uma coisa que é incrível para muitas pessoas, mas é algo totalmente viável para todos nós. A nossa capacidade de memorização, segundo algumas pesquisas científicas, ela é 100%. Nossa mente ela armazena 100% de tudo que a gente está vendo, ouvindo e sentindo, o tempo todo, em tempo real. O que a gente precisa fazer é saber explorar esse potencial mental. E tudo isso vai para onde? Vai para o nosso inconsciente. Quando a gente tem consciência desse processo e a gente está no domínio dele, você consegue lidar com todas as informações de uma maneira muito mais eficaz. É como nesse caso aqui, por exemplo, olha só essa revista que saiu há pouco tempo falando sobre algo interessante. Mais de 1/3 daquilo que você sabe hoje vai se tornar inútil daqui a 3 anos. 1/3 daquilo que nós estamos lidando hoje vai ficar inútil daqui a 3 anos. Isso segundo pesquisas recentes. Daqui 1 ano, daqui 3 anos, talvez em menos tempo, tudo aquilo que a gente saiba fique obsoleto. E ainda diz mais, a habilidade mais importante para você se dar bem em qualquer situação, no mercado de trabalho, passar no concurso, passar no vestibular, aprender a aprender rápido. Porque a gente precisa, cada vez mais, vai ter muito mais informações. E se hoje a maioria das pessoas não estão conseguindo lidar com tanta informação no dia a dia, imagina daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 10 anos. E o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o momento da Revolução Industrial 4.0, quarta Revolução Industrial, está trazendo um momento de grandes mudanças disruptivas na sociedade. Tudo vai mudar daqui para frente, já está começando a mudar. A forma de estudar, a forma de trabalhar, as várias áreas profissionais. Um profissional hoje vai ter que ter várias competências para poder lidar ao mesmo tempo. Um professor hoje não pode ser só um ruminador de informações. Além de entender, por exemplo, de biologia, ele vai ter que entender de tecnologia, edição de vídeo, ele vai ter que entender de mídia, ele vai ter que entender de projeção na televisão, na tela, né, no recurso digital. Você tem que lidar com muitas informações hoje em dia. Então, se você não estiver preparado para esse novo cenário, você vai perder grandes oportunidades, inclusive essas oportunidades que vão fazer o grande diferencial na sua vida. Nós conhecemos hoje só 5% do nosso potencial, que é o nosso consciente, apenas 5%. Imagina quando a gente começar a explorar mais do nosso recurso, que é mais de 95%. Então vou falar um pouco aqui agora sobre os aplicativos mentais. Quais são os aplicativos mentais que nós temos e como que a gente pode desenvolver esses aplicativos? Porque nossa mente tem vários recursos interessantes e quando a gente aprende a utilizar esses recursos, a gente tem uma capacidade incrível para fazer isso. E aí eu vou falar agora de algumas técnicas, né, para a gente não delongar muito. Eu já quero ensinar para você algumas técnicas interessantes para que você possa agora desenvolver sua mente. E uma das primeiras técnicas que eu quero ensinar aqui para você, um dos primeiros aplicativos mentais, é fazer associações. Como que você pode fazer associações de forma que você desenvolva seu potencial? A nossa mente ela tem aí vários recursos, né, de visualização. Lembrando que o melhor recurso de aprendizagem é o recurso visual. Então, como que a gente pode explorar esse recurso da melhor forma? Então, vai uma técnica bem interessante, que é uma técnica de visualização. Uma técnica que eu desenvolvi há algum tempo atrás. E essa técnica já é conhecida por várias pessoas. E foi uma das técnicas que eu utilizei justamente para que eu pudesse memorizar todas as revistas. O que eu fiz com as revistas do National Geographic? Eu transformei todas elas em informação visual. Toda aquela informação codificada, abstrata, difícil de assimilar, eu transformei ela em associações visuais, que é um dos melhores recursos que a gente tem. Isso eu ensino as pessoas a fazerem também no campo do direito, a conseguir pegar todas as informações que são escritas, codificadas, e trabalhar a associação visual, para você lembrar com muito mais facilidade. Por quê? Porque a imagem é mais leve. Em comparação disso, é você pegar um livro, por exemplo, de História do Brasil. O livro de História do Brasil que você estudou ali, passou um mês estudando, se você for assistir um documentário, no documentário ele é mais rápido, 30 minutos, 35, 45 minutos, você consegue assimilar toda a informação. Por quê? Porque a imagem é mais leve. A imagem ela transporta muito mais informação em menos tempo. Então esse é um recurso que a gente precisa aprender a utilizar. E é um recurso utilizado na semiótica, ou na semiologia, que é o estudo da comunicação visual.
é você utilizar informações que geralmente são codificadas de forma visual, para poder facilitar a comunicação. É um recurso que é utilizado também, por exemplo, na área de trânsito. Os egípcios também, muito sábios, utilizavam dessa técnica. Todas as informações que os egípcios registravam eram através de associação visual, que é um dos melhores recursos que a nossa mente tem. Por exemplo, na área de trânsito é muito comum se utilizar esse tipo de comunicação. Imagina se no lugar dessa placa de trânsito tivesse escrito lá assim: cuidado, faixa de pedestre, ande devagar, diminua a velocidade, porque senão você vai atropelar alguém e você pode ter que prestar socorro e ainda responder processo. Se a pessoa fosse ler isso numa placa de trânsito aí, eu teria matado milhares de pessoas. Então, para que você tenha uma comunicação rápida e eficaz, o melhor recurso é visual. O recurso visual ele consegue transmitir muita informação em muito menos tempo. Tanto é que nossos aparelhos tecnológicos hoje, celular, por exemplo, eles usam muita comunicação visual, o que facilita você utilizar o aplicativo, utilizar os recursos que a sua máquina tem. Então o mundo está caminhando para isso. Na verdade, o mundo ele é totalmente visual. A sala de aula que foi muito para o campo abstrato, perdendo a conectividade com o lado visual. E aí tem uma coisa interessante sobre isso, que é a conciliação dos dois hemisférios cerebrais. O nosso hemisfério esquerdo ele trabalha muito com a questão analítica e trabalha muito com a abstração. Já o nosso lado direito ele trabalha com a imagem. Se a gente trabalhar só com o recurso do potencial do hemisfério esquerdo, que é racional, que trabalha só essa questão do abstrato, a gente fica muito limitado, que é o que a escola tem limitado a gente hoje, a faculdade também. Mas quando a gente vai para o outro campo, para o outro hemisfério cerebral e trabalha as associações visuais, sua capacidade de assimilação, de memorização, ela é extremamente potencializada. E é isso que a gente precisa explorar ao máximo. E na hora de fazer as nossas associações, aí vem uma estratégia muito interessante para que você tenha um bom desempenho. Você vai explorar não só a imagem, mas essa imagem ela tem que ter movimento e tem que ter emoção. Segundo o Dr. Damasio, um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, ele comprovou cientificamente que não tem como você produzir uma memória de longo prazo sem ter emoção. Só para você ter uma ideia mais clara disso, você precisa fazer revisão mental de trauma. Quando você sofre um trauma na sua vida, você precisa, poxa, peraí, eu não estou lembrando qual é o meu trauma, deixa eu lembrar aqui qual que é. Não, porque teve uma exposição tão forte emocional que ela fica tão impregnada, ela ativa tantas áreas do cérebro que fica mais fácil você lembrar. E geralmente quando você está estudando da forma tradicional, lendo livro, ou assistindo uma videoaula, o professor só falando, você está ativando poucas áreas cerebrais. Você está ativando a área de Broca, a área responsável pela parte da abstração, a parte responsável pela codificação, e você não está utilizando todo o potencial mental. Quando você utiliza esses três recursos, a imagem, movimento e ação, que é o que os filmes exploram muito bem, você consegue produzir uma memória excelente. E você consegue ativar os três canais de aprendizado, visual, auditivo e sinestésico. O filme tem essa capacidade de fazer isso porque explora os melhores recursos de aprendizado. Se a escola brasileira, os sistemas educacionais explorassem esses recursos, que são muito bem explorados pelo cinema e pela televisão, por isso que as pessoas conseguem ter muita concentração assistindo televisão. Quem é que perde concentração quando está ali assistindo um vídeo, assistindo um seriado, assistindo uma novela, assistindo um programa que muito gosta? Difícil você perder a concentração. Então, se você explorar os recursos que tem no filme, numa novela, no seriado, no estudo, que é uma das coisas que eu aprendi a fazer, que eu vou te ensinar agora, isso te dá uma capacidade incrível de memorização e de aprendizado rápido, mais eficiente, mais eficaz. Então, o segredo para fazer associações, que já começamos a utilizar há muito tempo atrás aí com o Messenger, né, com o WhatsApp, a gente manda figurinha uns para os outros, quanto mais você explorar as imagens para transmitir a informação para outra pessoa, fica mais fácil. Tudo aquilo que você estiver estudando, o segredo é você criar associações visuais com aquilo que você geralmente visualiza. Se você leu a informação, apareceu lá, por exemplo, bola, em vez de você trabalhar só com código, imagine essa bola, imagine ela de uma forma mais chamativa, mais colorida, mais emocional, você jogando bola, vai ficar muito mais fácil você lembrar dessa informação por muito mais tempo. E é um recurso que as crianças usam, por isso que elas têm uma memória muito boa, que é utilizar o cômico, o bizarro, o exagerado e o dramático. Então o segredo,
Quando você lê uma informação, produzir uma imagem na sua mente, por exemplo, bola, você vai imaginar essa bola em movimento. Imagina essa bola exagerada, ou ela muito pequenininha. Imagina ela com vida, com braço, com perna se movimentando. Isso faz com que você lembre com muito mais facilidade. Então, quando você explora esses recursos, fica muito mais fácil. Um exemplo bem simples. Imagina que você tá saindo para poder fazer algumas coisas na rua, e aí, de repente, seu pai, sua mãe, ou o companheiro, a companheira fala assim, ó, lembra de passar no restaurante e comprar lagosta para o almoço. Só que você, poxa, como é que eu vou lembrar de lagosta no meio de tanta coisa que eu tenho para fazer? Mas se você fazer uma simples associação, imagina que quando você está saindo pela porta da sua casa, você se depara com uma lagosta gigante como essa. Dificilmente você vai esquecer dessa imagem. Ou você pode imaginar que na hora que você está lá no supermercado ou no restaurante onde você for comprar lagosta, você, por exemplo, chegando ali perto do alimento que você vai comprar ali, você imagina essa lagosta gigante. Aí você vai conseguir lembrar dela com mais facilidade. Isso é uma técnica muito simples de associação visual, que é usar o exagero, o bizarro, o cômico, para que você tenha uma memória mais eficaz. Esse é um dos melhores recursos que nós temos para criar essas associações mais fortes. Quando se trata de objetos, um dos melhores recursos que você pode fazer é personificar o objeto. Você transformar ele numa pessoa, colocar braços, pernas e colocar movimento. Então imagina que aquilo está movimentando, que está fazendo alguma ação interessante, cria uma narrativa, uma historinha, aí vai ficar tão emocional que fica mais fácil você lembrar por muito mais tempo. Então esse é um dos maiores segredos. Agora tem um outro segredo interessante que é o seguinte: o grande problema do processo de aprendizado, de assimilação, que é utilizar abstrações. A nossa mente tem muita dificuldade de lidar com informações abstratas. Um exemplo disso, se eu falar para você, não pense no elefante rosa, o que vem na sua mente? Com certeza vem um elefante, né? Não imagine uma nota de 100 reais. Eu sei, você deve ter pensado em mais de uma nota de 100 reais, como eu pensei também. Mas é isso que acontece. Quando você fala não pense no elefante rosa, o não é uma palavra abstrata. A mente nossa tem dificuldade de entender abstrações. Ela vai demorar em torno de 5 a 20 segundos para entender uma palavra abstrata. Agora imagine um texto abstrato, que são a maioria dos textos que nós estudamos. Então quando você lê um texto, por isso que muitas pessoas lêem um texto, chegam no final, poxa, o que eu estava lendo mesmo? Pô, vou ter que ler de novo. Aí lê de novo e às vezes lê por uma segunda, terceira vez, poxa, mas viajei de novo aqui no texto, não estou lembrando mais nada. Por falta de visualização. Tudo que você estiver estudando, você precisa associar visualmente. Então, se você tiver dificuldade de associar, aí vai um segredinho. Você pegou uma frase, pegou uma palavra ali que é abstrata, não produz uma imagem, coloca no Google essa palavra e ela vai aparecer aí coloca na parte de imagem. Vai aparecer alguma imagem sugestiva para que você possa associar. Outra estratégia de você fazer é pronunciá-la em voz alta. Por exemplo, se eu pensar na palavra posterior, que é uma palavra que não tem imagem própria, é uma palavra abstrata. Eu posso pronunciar posterior, pôster, me vem a imagem de um pôster à mente. Foneticamente, eu pego emprestado essa palavra que me veio à mente, que tem uma imagem, e associo com essa que não tem. É como no dia a dia a gente usa isso como falha de comunicação. Vamos supor, eu estou em casa e aí eu falo assim, ô fulano, vai na padaria, compra um pão pra gente tomar o café da tarde. Só que aí a pessoa, o quê? João? Não, João saiu, ele não está aqui. Confundiu João com pão. Então a gente confunde palavras similarmente parecidas, né? Então o que a gente faz? Isso a gente pode utilizar como uma técnica associativa. Aquela palavra que não tem imagem própria, ao pronunciá-la em voz alta e me lembra de outra palavra que tem imagem, eu uso essa outra imagem para poder lembrar dessa que não tem. No caso de posterior, eu posso pensar no pôster, ou eu posso pensar em um poste. Por exemplo, a palavra lantoide, eu posso imaginar um Alan vestido de Todd. Quando eu imagino um Alan vestido de Todd, eu já vou lembrar de alantoide, já fica mais fácil. O que é o lantoide? O lantoide é um anexo embrionário de répteis e aves, que é essa parte aqui do embrião, que faz trocas gasosas com o feto e com a mãe, descalcificação da casca do ovo para a formação dos ossos fetais. Então, como que eu faço para poder lembrar dessa informação? O anexo embrionário de répteis e aves. Eu posso imaginar o Alan, ele dançando com um clipe de papel. Que aí eu lembro de anexo, né? Quando você vai mandar um e-mail para alguém anexado, tem lá o clipe de papel, que é um ícone, que lembra de anexo. Embrionário, eu posso imaginar que esse clipe de papel tem uma barriga grande,
e aparece lá dentro um embrião, então um anexo embrionário. E lá de dentro tem uma lagartixa e uma ave. E os dois, de repente a barriga explode e sai lá de dentro voando essa lagartixa voadora. Aí eu vou lembrar de alantoide, é um anexo embrionário de répteis e aves. Simples assim. Isso você pode fazer também com a Constituição, como o segundo artigo da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Como que você vai lembrar disso? Se você repetir isso várias vezes, você vai ter dificuldade de lembrar com tanta precisão. Mas se você imaginar que tem aqui do meu lado um pacote de açúcar União gigante, tamanho do meu tamanho, com braço e com perna, e ele está com a capa de Superman, e ele fala assim, você sabia que eu tenho poderes? Eu falo, não sabia, quais poderes você tem? Espera que eu vou te mostrar. E ele dá um salto, vai pela janela e voando. Aí ele volta, para aqui do meu lado e fala, viu, gostou do meu poder? Mas tem mais. Tem mais? Tem. Ele começa a soltar raios. Então, são poderes da União, voar e soltar raios. Aí depois ele, tem mais. Aí ele sai voando e soltando raios, faz as duas coisas ao mesmo tempo, harmonicamente. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Ele volta para aqui de novo e solta um feixe de raio e aparece uma legislação de trânsito, como essa daqui, ou uma legislação da Constituição. Então, legislativo, uma legislação com braço, com perna. Depois ele solta um outro raio e aparece um executivo, um homem de terno, gravata, pega uma metralhadora e sai atirando para todo lado. Aí você vai lembrar do poder executivo. Ele solta outro raio e aparece um juiz Sérgio Moro. E aí você lembra de judiciário. Então são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não fica mais fácil? Muito mais fácil que você ter que repetir várias vezes a mesma frase? É explorar o potencial que seu cérebro tem. Seu cérebro tem recursos maravilhosos, mas você tem que explorar isso. Utilizar esses melhores recursos para que você possa desenvolver. Ou você pode fazer isso também, você pode desenhar. Como esse aqui é um caso de um aluno meu, Vitor Adriano, passou também no concurso do INSS. Ele transformava todas as informações em desenhos, para ficar mais fácil. Artigo 2º, são poderes da União, índio, pé e dente, independente e harmônico entre si, roda da harmonia. O brinquedo Lego, o legislativo, o executor, o executivo, e o juiz de futebol, o judiciário. Olha, fica até divertido para a criança pode aprender direito desse jeito. Eu tive um aluno que ele era acadêmico de direito, ele ensinava para a filha dele de 9 anos de idade, direito, mas dessa forma lúdica. Uma coisa que as escolas não estão sabendo explorar. E você pode explorar isso de uma melhor forma. Agora eu quero explicar uma outra técnica também interessantíssima para você utilizar, que é o método Locke. Ou Palácio da Memória, como é muito conhecido também. É um dos melhores recursos de memorização também que nós temos. A nossa mente já usa esse processo, que é o mais interessante. Um exemplo disso, quando você esquece um objeto em algum lugar, o que você faz para lembrar desse objeto que você esqueceu? Digamos que você saiu cedo hoje de casa e você estava com o celular na mão e de repente, na hora que você vai ligar para alguém, cadê o celular? Nossa Senhora, onde que eu esqueci esse celular? O que você faz para poder lembrar? Exatamente, você começa a lembrar dos lugares que você passou. Poxa, eu acho que eu passei na padaria aqui, mas não foi aqui na padaria, eu acho que eu estava em tal lugar. Não, não foi aqui. Ah, foi aqui que eu esqueci. Eu lembro que eu passei numa lanchonete, comprei um salgado, mas na hora de pagar a conta, eu paguei, tirei as coisas do bolso, não coloquei de volta. E eu acho que meu celular ficou lá. Aí você volta lá naquele lugar e você percebe que realmente você deixou lá. Olha só que interessante, como é que você consegue lembrar de todos os lugares que você passou no dia e não consegue lembrar, às vezes, de um texto que você acabou de ler? Porque o caminho que você fez é totalmente visual. É muito mais fácil lembrar de coisas visuais do que de coisas abstratas, de informações codificadas. Por isso que a maioria das pessoas também tem dificuldade de lembrar. Então um segredo aqui para você utilizar essa técnica que a sua mente já tem, você já usa, só que usa de maneira inconsciente, você pode utilizar ela justamente na hora de estudar. Como que você pode estudar isso na hora de usar isso na hora que você está estudando? Você pode pegar essa informação e colocar em lugares específicos da sua casa. Um exemplo, o alantoide, que eu acabei de falar para você. Alantoide, anexo embrionário de répteis e aves. Eu vou precisar dessa informação mais tarde, então eu vou associá-la aqui com essa cômoda aqui, ó, com esse rack. Eu vou imaginar que eu abro aqui a gaveta do rack e coloco dentro dele o alantoide e falo assim, ó, parei, fica aqui que depois eu volto, tá? Você fica aqui, preocupa não, eu vou fechar aqui, vai ficar meio escuro. Não, socorro, me tira daqui, eu tenho claustrofobia. Só de você lembrar dessa pequena narrativa, dessa pequena historinha que você fez aqui, dessa associação, toda vez que você precisar da informação alantoide, vai estar onde? Na primeira gaveta desse rack.
Então essa é uma estratégia bem interessante. Você pode utilizar o seu ambiente para poder fazer associações daquilo que você tem mais dificuldade. Comece a praticar isso no seu dia a dia. Você que está estudando aí para concurso, pega as leis do Código Penal, as leis lá do Código Civil, pega essas leis da Constituição Federal e comece a criar historinha para elas e associar com alguns lugares da sua casa, com alguns móveis, com alguns cômodos. Você vai ter uma facilidade incrível de lembrar dessas informações. Faça isso e depois você me conta qual é o resultado que você teve. Você vai se surpreender com o seu processo de memorização, sua capacidade de memorização. Então a casa sua ela vai servir como pasta de arquivo, igual você do seu computador não tem as pastinhas de arquivo? Sua mente também tem essas pastas de arquivo. Só que o mais interessante, para você gravar dentro da mente, você grava fora da mente. Sabiam disso? Como eu acabei de falar, você esqueceu um objeto que foi um celular em um lugar. Esse celular ficou registrado naquele lugar. Nossa mente ela precisa de localização para as informações. Teve um estudo da neurociência que foi feito com aquelas pessoas que passaram pelo 11 de setembro, que estavam próximo do evento do World Trade Center. As pessoas que estavam mais próximas do World Trade Center, elas lembram com exatidão tudo que aconteceu com elas, cor da roupa, outros fatos que aconteceram no mesmo instante e momento, porque estavam muito próximos. O fator emocional foi muito forte e também a localização do espaço. Então, quanto você mais explora esse recurso, maior sua capacidade de memorização a longo prazo, para que você possa desenvolver. E um outro segredo, quando você for utilizar esse recurso, escolhe os cômodos que forem mais interessantes, começa pelo quarto. Começa por aquele lugar que você tem mais afinidade para você associar as informações, porque você associando com aquele lugar que você tem mais afinidade, fica mais fácil de você lembrar a longo prazo. Então use o seu espaço de casa para que você possa fazer isso. Um exemplo disso, olha só, a palavra Jubiabá, o nome de um livro, Jubiabá. Se eu imaginar, por exemplo, Jubiabá, 3 amigas, vamos supor que eu tenho dificuldade de lembrar esses 3 nomes de livro. Imagino Jubiabá dançando o funk do Tigrão aqui, nesse nicho aqui do hack. Toda vez que eu precisar da informação, Jubiabá vai estar aqui. Por exemplo, Mar Morto, eu posso associar com, talvez aqui com o outro nicho ali do lado. Eu vou associar com ele, eu vou imaginar que ali, eu chego ali do lado e vejo um mar, e o mar ele está morto com os olhinhos fechados, sangrando, todo vermelho. Então é usar a imaginação da criança. Esse é o segredo. Quanto mais bizarro, mais exagerado, mais dramático, melhor sua capacidade de memorização. Então você pode combinar as técnicas, né? Como a técnica anterior de associação visual com a associação com o ambiente. Aí você vai ter uma memória poderosa. E agora eu quero falar de uma outra técnica interessante que é o uso dos mapas mentais. Os mapas mentais é uma das melhores técnicas de assimilação. Palácio da memória, a associação visual, eles são bons para você lembrar de frases, de conceitos, para você lembrar de lei seca, né, que é a lei do jeitinho que ela está lá, e lembrar de informações precisas, como foi o caso das revistas do National Geographic. Eu precisava lembrar a frase exatamente do jeito que estava escrita. Eu precisava lembrar daquele texto exatamente do jeito que estava lá. Não podia errar uma vírgula, não podia errar uma sílaba, não podia errar uma conjunção. Então ela me deu precisão para poder lembrar. Mas agora, se você quiser melhorar sua capacidade de assimilação, pegar a essência das coisas, organizar melhor as informações na mente, aí uma das melhores estratégias, melhores técnicas são os mapas mentais. O mapa mental ele foi desenvolvido em 1970 através do Tony Buzan, que foi um grande psicólogo que estava estudando sobre cognição, sobre aprendizado. E ele percebeu que algumas pessoas utilizavam essa técnica empiricamente, de forma intuitiva. E ao estudar, ele percebeu que a mente nossa funciona assim. E ele começou a ensinar várias pessoas a desenvolver essa técnica. E se tornou um grande escritor e um difusor dessa técnica pelo mundo afora. Em mais de 100 países passaram a desenvolver essa técnica dos mapas mentais. No Brasil está começando a ser utilizado esse recurso. Então o mapa mental é uma técnica fabulosa. Para você utilizar um mapa mental, você vai precisar de uma folha em branco na horizontal. Por causa da visão nossa que ela é periférica. Então a folha na vertical ela prejudica a visão. E você não usa o mapa mental da forma adequada. Por isso que os aplicativos de mapa mental eles são com tela na horizontal. Então, primeira coisa é isso. Cuidado na hora de utilizar. E outra coisa que você vai utilizar é a estrutura da árvore, que é uma estrutura ramificada, uma estrutura holística, onde que tudo se conecta com o todo. Então, nosso hemisfério esquerdo ele tem uma percepção linear, uma análise linear. O nosso lado direito, o nosso hemisfério direito, ele já tem uma percepção holística. Então nós precisamos conciliar esses dois e o mapa mental ele traz essa capacidade de conciliar
esses dois potenciais da nossa mente. Tanto a parte analítica quanto a parte holística da nossa mente. E é isso que você vai utilizar, a estrutura da árvore para poder potencializar. Então o mapa mental, se você pegar uma informação como essa de português, de substantivo, dessa maneira aqui fica confuso. Você lê, chega no final e não lembra de quase nada. Mas o segredo na hora de estruturar o conhecimento, você vai pegar toda a informação, primeiro, analisar a estrutura do que você está estudando. Então nós temos aqui 10 tópicos e o tema central é substantivo. Você vai distribuir isso no mapa mental. Você coloca no centro o tema central, substantivo. Em volta do tema, você vai colocar aqui os tópicos. E logo em seguida você vai colocar os subtópicos, que é a síntese da leitura que você está fazendo. Então tudo que você estiver lendo, você vai pegar a informação e vai condensar essa informação. Por exemplo, derivados. Quando derivam de outra palavra da língua portuguesa. Exemplo, pedreira, pedreiro, ferreiro, portaria. Então quando você joga no mapa mental, derivado. Você pegou uma palavra que é a palavra-chave, que define o conceito. Deriva. Deriva de outra palavra da língua portuguesa. E me faz lembrar do que eu tinha lido, que é o mais interessante. E dois exemplos, pedreira e ferreiro. Olha só que interessante. Quando você lê um conteúdo, por exemplo, um livro, tudo vai para o seu inconsciente, 100%. Para que você vai anotar tudo? Não tem necessidade. Quando você lê um livro, você encontra uma pessoa depois e vai comentar desse livro, você fala, poxa, você sabia tal livro? Você já ouviu falar dele? Não, me fala um pouco. Aí ele fala isso, ele é interessante por isso. E aí quando você quando você comenta do livro, a pessoa fala assim, poxa, mas só isso, não tem mais nada? Não, mas também fala isso, e mais aquilo outro. Sua mente, como que ela funciona, o processo seletivo, que muitas pessoas não entendem. A minha mente é seletiva, só memoriza o que quer. Não, isso não é mentira, isso é mentira, é mito. Nossa mente, ela grava 100% de todas as informações. Então essas informações que você está recebendo, elas estão em todas 100% para o inconsciente. Só que o seu inconsciente, que é mais inteligente que o consciente, ele seleciona aquilo que é essencial para você e deixa na memória de trabalho, a memória de aplicação. Então ele guarda 100% e deixa prático aquilo que é a essência do que você faz. Com o mapa mental você faz isso consciente. Como eu falei aqui agora, eu memorizei lá todo o conhecimento, que é o quê? Derivado. São palavras que derivam da língua portuguesa, mas agora eu tenho a informação essencial, que é o ponto base, que é só o que eu preciso, que é a essência da informação. Então nossa mente tem esse potencial incrível, mas tem que saber utilizar. Então, para que anotar tudo? Menos é mais. O segredo do mapa mental. Quanto menos você anotar, mais você aprende. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais você anota, menos você aprende. O que você prefere? Anotar menos ou anotar mais? Aprender menos ou aprender mais? Então, se você quer aprender mais, anote somente o essencial. Então, o mapa mental ele é para trabalhar organização mental, análise, síntese e você pegar a essência das informações, porque tudo tem uma essência. Então fica o segredo. E o mapa mental tem que ser colorido. E tem que ter um equilíbrio visual. A mesma quantidade de tópicos você põe para o outro, ou de forma que, por exemplo, aqui só tem 2 tópicos para esse lado e tem um restante para esse. Mas tem um equilíbrio visual. Tem pessoas que fazem mapa mental, colocam todos os tópicos para um lado só, aí fica parecendo um sistema linear. Não funciona, não é tão funcional, não é tão eficaz. Então tem que ter esse equilíbrio visual para que você possa explorar. E o mapa mental tem que ser colorido, não pode ser monocromático. Porque as cores trazem um desempenho melhor para a mente. Inclusive tem estudos, como o caso da Universidade de Illinois, que eles perceberam o seguinte, quando você usa cores na anotação, você melhora 40% sua capacidade de leitura. Melhora até 68% sua capacidade de aprendizado. 68%. E melhora até 73% sua capacidade de compreensão. Poxa, então você quer me dizer que quando eu estou lendo um livro monocromático, quando a escola me passa um livro monocromático, eu estou perdendo 73% de compreensão? Exatamente, por isso que você lê um texto, chega no final e não lembra. Por isso que às vezes você perde ali um tempo ali estudando um conteúdo ali de um capítulo, chega, poxa, o que eu estudei aqui agora? Viajei o tempo todo, não lembro de quase nada. Um texto que você lê em 5 minutos, porque falta esses recursos bem aplicados. Por isso que o mapa mental ele tem que ser bem equilibrado visualmente, colorido e bem organizado. O mapa mental te traz essa capacidade de aplicabilidade, de organizar os conhecimentos de forma que você aplica melhor. Como nesse mapa mental aqui de direito. Cada informação, você pode colocar também imagens para associar, para poder ter a capacidade de lembrar a longo prazo. Então o mapa mental é uma das melhores técnicas que você pode utilizar. Para não delongar, né?
qual é a recomendação que eu deixo para você? Seja um bom aprendiz, seja um super aprendiz. Bom, eu poderia passar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas ficaria muito cansativo e tem muitas técnicas poderosíssimas que podem te alavancar no processo de aprendizagem, de memorização, passar de primeira no concurso vestibular, como os vários estudantes que eu já treinei passaram de primeira. Então isso aqui é só uma palhinha para que você entenda algumas técnicas que você já pode aplicar e vai te dar um recurso muito bom de aprendizado. Agora, a minha recomendação é que você aprofunde, que você entenda mais, que foi o que eu fiz. Eu procurei aprofundar mais sobre o processo de aprendizado e continuo estudando, continuo pesquisando, descobrindo coisas novas a cada dia. Mas o que eu já descobri até então já tem feito coisas incríveis na vida de centenas de pessoas. E é isso que eu quero na sua vida, que você tenha um desenvolvimento maravilhoso para que você alcance seu objetivo. Então eu quero te fazer um convite especial hoje para o Aprendiz Express. O Aprendiz Express é um treinamento que foi feito com as melhores técnicas de aprendizado avançado e de memorização para preparar para os melhores concursos e os melhores vestibulares que nós temos hoje em dia. Para que você realmente seja aprovado no seu merecido concurso, no seu merecido vestibular. E para que você siga sua carreira profissional com muito esmero. A jornada do aprendiz, nós vamos chegar aqui nesse momento crucial, onde que nós vamos ofertar para você esse treinamento, que é um treinamento voltado para que você desenvolva seus melhores recursos. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, para que você entenda sobre o Aprendiz Express. No Aprendiz Express, nós vamos trabalhar com planejamento estratégico. Você vai aprender a utilizar seu tempo da melhor forma possível, explorar seus melhores recursos de aprendizado, porque o planejamento ele começa com autoconhecimento. Se você não se conhece bem, como que você vai explorar seu potencial? Então, uma das primeiras coisas que você vai utilizar no Aprendiz Express é o planejamento. No planejamento você vai aprender a administrar seu tempo, administrar seus recursos, qual o melhor horário para poder estudar, quanto tempo de estudo adequado para cada um de vocês, eu vou acompanhar cada um. Você vai aprender como utilizar cada técnica da melhor forma possível, de forma otimizada, como criar metas que sejam realmente eficazes para que você alcance seu objetivo. Você vai aprender a utilizar um planejamento no qual você vai usar tanto os seus recursos mentais quanto os recursos à sua volta. Você pode usar aplicativo no computador, você vai poder utilizar planilhas eficazes para o seu desempenho, criar um quadro de horário que vai otimizar cada processo, cada momento do seu dia, utilizar os minutos livres que você tiver no dia, um minuto que você usa ali, que você sai e vai até o carro, o momento que você vai na garagem, o momento que você está em casa ali, tomando um café da manhã, você vai aprender a utilizar cada momento do seu dia, mesmo que seja alguns minutos e algumas horas, a seu favor para você ter melhor desempenho. E para sobrar tempo para você, para sua família, para você fazer as coisas que você gosta. Então você vai aprender a utilizar o planejamento de forma mais eficaz. A gestão do conhecimento, que é uma técnica que vai fazer com que você administre melhor as informações, usar melhor os mapas mentais, saber usar as informações de maneira combinada, pegar a essência de cada informação de forma otimizada e conseguir aplicar com mais facilidade, desenvolver a criatividade. A maioria das pessoas tem dificuldade de estruturar as informações mesmo usando mapa mental, mas na gestão do conhecimento eu vou te ensinar como fazer isso de uma forma potencializada. Também vou te ensinar como ter uma compreensão avançada de textos, como que você consegue ler um único texto uma única vez e entender ele todo. Algo que a maioria tem dificuldade, ler um texto, chega no final, nem lembra do texto. Então você vai conseguir ler um texto complexo, abstrato, e conseguir assimilar esse texto de maneira muito rápida. E não ficar perdendo tempo lendo várias vezes como a maioria das pessoas fazem. Visualização avançada. Eu vou te ensinar a potencializar essa habilidade de visualização para que você possa associar qualquer quantidade de informações de maneira mais rápida, mais eficaz, para que você possa aplicar o conhecimento. Também a ancoragem, que é um processo onde que vai aplicar a técnica do Palácio da Memória, do método Locke, de uma forma otimizada para você saber usar todos os seus ambientes disponíveis para poder memorizar tudo. Como foi um caso de uma aluna minha que ela memorizou 2.000 fórmulas de matemática no quarto dela. 2.000 fórmulas de matemática dentro do quarto. Imagina você utilizar todo esse recurso maravilhoso e gravar tudo que você precisa dentro do seu quarto e ainda sobrar espaço para você guardar informações.
Memorização de texto, como memorizar textos complexos e lembrar deles, como eu falei agora há pouco, né, sobre as revistas, como eu memorizei vários códigos da lei de maneira otimizada e rápida. Então, memorização de texto, para você memorizar qualquer tipo de informação conceitual, textual, com mais facilidade. Redação best-seller, que é uma técnica onde que você vai aprender a fazer uma redação nota 1000 de Enem em menos de 10 minutos. Teve alunos que já fizeram essa técnica e conseguiram fazer uma redação 960 pontos em 8 minutos. Imagina você fazer uma redação que geralmente você leva quase 1 hora, você fazer em apenas 10 minutos. Vamos ser mais tranquilo ainda, 20 minutos. Já não seria mais interessante? 20 minutos? Agora imagina fazer em menos de 10 minutos, que é possível. E é a redação que os maiores escritores do mundo usam. Você vai aprender como que os melhores escritores escrevem. Memorização lógica, como que você pode memorizar qualquer tipo de fórmula matemática, datas, números, fazer cálculos mentais de forma mais rápida e eficaz. Então nós vamos trabalhar também resolução de provas. Como que você pode resolver qualquer prova na metade do tempo, com mais assertividade, chegando até os 95%. Vou te ensinar como que você analisa provas e você consegue fazer provas, às vezes até sem estudar quase nada, dá para você fazer uma prova. Mas estudando da forma certa e fazendo essa técnica de resolução de provas, você faz a prova em menos da metade do tempo com mais assertividade. E por último, nós vamos trabalhar também inteligência emocional, que é uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas. Ter equilíbrio emocional, controle emocional, como que você conseguir lidar com o estresse da prova. Tem pessoas que quando vão fazer uma prova de concurso ou vestibular, sabe tudo, já estudou tudo, mas na hora o emocional trava. Aí ela tem dificuldade de lembrar das informações. Já me deparei com vários estudantes com essa dificuldade. E depois que passaram pelo treinamento da inteligência emocional, fica super tranquilo, não só para estudar, para memorizar, para aplicar o conhecimento, principalmente na hora da prova, naquele momento tão tenso que é hoje, né? Então você vai conseguir lidar com todas essas habilidades através do Aprendiz Express. E ainda tem mais, tem um bônus especial. Para quem fizer a inscrição, para quem fizer a matrícula no curso, você que fizer em 24 horas, você tem um bônus extras. Esse bônus extra é o English Express. É um curso de inglês, onde você vai aprender inglês em menos de 3 meses. No máximo 6 meses, mas a gente coloca em 3 meses, que é o tempo hábil que os nossos alunos têm aprendido. É um método que eu desenvolvi em 1997, no qual eu aprendi na época em 6 meses o inglês. E outras pessoas, depois eu ensinei esse método, conseguiram desenvolver em 3, 4 meses de prática com essas técnicas que é voltada para o desempenho da mente nossa, para a aprendizagem de idiomas. Eu fiz um estudo aprofundado das melhores técnicas de aprendizagem de idioma e montei esse método que faz com que você aprenda mais rápido. Com ele eu aprendi em 6 meses inglês, 2 meses italiano, 2 meses espanhol, entre outros idiomas. Então com ele você vai conseguir aprender muito mais rápido, de forma mais eficiente. Então, quer aproveitar essa oportunidade? Faça sua inscrição que eu vou te dar esse bônus extra que é o English Express. Só esse treinamento aqui, eu vendo ele separado por R$ 1.500. O pessoal paga R$ 1.500. E ainda assim já é uma economia, porque se você for fazer um curso convencional de inglês, você vai demorar em torno de 3 a 5 anos. Seu investimento vai ser em torno de R$ 5.000 no curso convencional de inglês. R$ 5.000. Então, para quem compra esse treinamento aqui, geralmente já tem uma economia de quanto? De quase R$ 4.000, né? E aí você recebe o link de e-mail para você poder acessar. Então, aproveite essa oportunidade para que você entre no nosso curso, tá? O English Express, ele trabalha com conversação desde o início, desde o primeiro momento, com práticas diárias, aproveitando os minutos que você tem no dia também, de uma forma muito mais eficaz, e com fluência em menos de 6 meses. Para quem estiver começando do zero, você vai desenvolver essa habilidade. Então, para quem é esse curso? Para todo aquele que não quer perder tempo. Esse treinamento do Aprendiz Express é para você que já cansou de perder tempo, estudando horas a fio e tendo baixo desempenho. Para aquelas pessoas que estão pensando, poxa, será se é uma oportunidade legal para eu aproveitar? Né? Eu acho que, poxa, é um investimento bacana, mas será se vai sair concurso esse ano? Será se vai sair vestibular agora? Quantas pessoas estão neste exato momento estudando, preparando para o próximo concurso, próximo vestibular? Você vai esperar o quê?
Você vai esperar que o outro passe na sua frente? Tem gente aí que tem 3, 4 anos, 5 anos preparando aí para um concurso, esperando só a oportunidade de sair, já está se preparando. Esse é o momento de você aproveitar essa oportunidade e se preparar para esse concurso que tanto vai realizar o seu sonho de adquirir sua casa própria, de ter seu carro, aquele carro que você sempre viu ali nas redes sociais, de você ter ali o seu lar ao sol, o seu cantinho ao sol, para que você possa ir desfrutar a vida com mais qualidade. Você merece, então aproveite essa oportunidade. E tem um outro detalhe que a gente já tinha falado anteriormente, né, quem participasse desse evento nosso, nós vamos ter um sorteio das pessoas que se inscreverem aí, vão participar do sorteio de 3 mentorias diretamente comigo. 3 mentorias, então você vai ter a oportunidade de participar do sorteio de 3 mentorias, onde que eu vou te acompanhar até a sua reta final. Então essas 3 mentorias elas vão ser sorteadas para aqueles que se inscreverem no Aprendiz Express. Então aproveita, corra essa oportunidade agora para que você faça a sua inscrição e entre nesse projeto que vai começar em breve. Nós vamos anunciar aí quando. Então, esse é o nosso evento chegando ao final. Espero que você tenha gostado. Nós vamos estar abertos aí para que vocês possam mandar perguntas depois. Eu vou passar as melhores técnicas, as melhores estratégias, o que eu já fiz para as outras pessoas que passaram nos melhores concursos vestibular. Eu vou entregar para você o melhor que nós temos para que você tenha a capacidade de chegar lá. Então, eu chamo para vocês aí para assistir o vídeo, para que vocês possam acompanhar aí esse processo final. Bom, meu nome é Cecília Borém, eu sou médica e professora do 4º período de medicina também e fiz o curso de neuroaprendizagem com o Vitor Patrick. Na verdade, me foi apresentado por minha irmã, ela tenta vestibular também e acabamos a família toda fazendo o curso. Minha mãe, meu esposo, minha irmã, minha tia, também todos eles já profissionais da saúde e que usam todas as técnicas aprendidas em curso de mestrado, em doutorado. Não tem limite, na verdade, fica pela imaginação. A maior diferença que eu notei, no meu caso profissional, foi uma maior habilidade em chegar a diagnósticos difíceis de pacientes, uma vez que a gente fragmenta todos os sintomas, fragmenta tudo que a pessoa tem e acaba conseguindo chegar a um diagnóstico de forma mais objetiva e direta, com muito mais rapidez, muito mais agilidade e com muito mais conforto para o paciente. E na minha outra profissão, que sou professora, notei uma grande diferença na qualidade das minhas aulas. Passei de uma professora comum a uma professora que tem um aproveitamento de quase 100% dos alunos. Antes, minhas aulas, que duravam 2 horas e meia, agora eu dou palestras sobre temas complexos, temas difíceis dos alunos absorverem em 40 minutos e eles aprendem praticamente a matéria toda. As dúvidas que ficam são muito mais sobre detalhes de cada doença do que da matéria mesmo em si, do processo fisiopatológico que acomete o doente. E aplicamos essa técnica com o nosso filho de apenas 1 ano de idade e ele aprende 6 línguas e no ritmo de qualquer criança, tudo que ele sabe em português, ele sabe nas outras 5 línguas, tudo com essas técnicas lúdicas, técnicas mnemônicas, que ele consegue aprender. E eu recomendo para todos os meus alunos, eu recomendo esse curso. Fala, gente, beleza? Bom, meu nome é Gregory Pacheco e eu estou gravando esse vídeo de depoimento aqui da Irlanda, país onde eu moro atualmente, para mandar um super abraço para o meu amigo Vitor Patrick e agradecer imensamente aos ensinamentos que ele me passou no curso de neuroaprendizagem, ok? Eu fiz esse curso e assim, foi um divisor de águas realmente. Na época eu estava fazendo bacharel em sistemas, eu saí do bacharel, eu entrei em 2 pós-graduações, uma pós-graduação na PUC e um MBA no Instituto Uniceb ao mesmo tempo, todas na área de TI. A gente sabe como a área de TI é complicada. No meu último ano de pós-graduação eu comecei a estudar inglês para vir para cá, então eu estudei inglês por 9 meses antes de vir para cá. E as técnicas que eu aprendi com o Patrick foram de extrema importância, de extrema relevância. As técnicas de memorização, de separação do estudo, organização do conteúdo, as técnicas de revisão, mapas mentais e várias outras técnicas assim que fizeram muita diferença, me fizeram... porque a gente sabe que não é fácil você fazer uma pós-graduação no MBA no mesmo ano. No último ano eu estava aprendendo inglês, então
E o inglês foi outra questão que me ajudou muito, porque eu tô vai fazer 4 meses aqui na Irlanda, eu trabalho aqui na Irlanda como engenheiro Python, e assim, foi de extrema valia, porque eu em 4 meses, estudei 9 meses no Brasil em casa, sozinho, e em 4 meses que eu cheguei aqui, eu já me tornei fluente em inglês. Claro que tem diferentes níveis de fluência, mas assim, eu já consigo me comunicar, já consigo escutar bem, entender bem. A gente sabe muito bem que o listening é muito complicado, vocabulário, regras gramaticais. Eu usei as técnicas do curso, seja na pós, seja na graduação, seja no MBA, seja no curso de inglês. Então isso fez muita diferença, fez com que eu, em pouco tempo, conseguisse memorizar e reter por longo tempo, por longo prazo, o conteúdo aprendido. Então é um curso que eu recomendo bastante, tá ok? Meu nome é Valquíria, essa é Emanuele, minha filha. Nós fizemos o curso de neuroaprendizagem com o Victor Patrick. Eu sou professora e todas as técnicas de ensino do qual ele me ensinou, eu coloquei em prática para alguns alunos. Eu tenho alunos que têm dislalia, descalculia. Eu já vi dizer que a descalculia não tem cura e, pelo incrível que pareça, todos os métodos que ele me ensinou eu estou usando com minha aluna. E ela está excelente na escola, conseguiu fazer progredir muito. A Emanuele, ela tinha uma pequena descalculia, tinha uma dificuldade de aprender muito grande na escola, nada ficava na memória dela, o que ela aprendia hoje, amanhã ela já esquecia. E eu procurei ajuda médica, procurei psicólogos, e nenhum me deu uma resposta que eu tivesse um êxito. Ela fazendo o curso, as notas dela surpreendeu. Valendo 30, a menor nota foi 28,5. Para uma aluna que tinha dificuldade, de repente fez o curso e sobressaiu, eu só devo isso ao curso que nós fizemos. Inclusive eu tenho aqui em mãos, tá, o trabalhinho dela de escola, foi feito por ela mesma, onde ela englobou toda a matéria de 40 folhas, 40 páginas do livro e conseguiu sobressair a todos os alunos da sala. Me orgulhei muito porque eu fui chamada novamente na escola pela professora, da qual tinha passado uma atividade pedindo para os alunos para que fizessem, estudassem, arrumassem uma forma de estudar em casa a matéria da prova. O que aconteceu? No outro dia, a Emanuele chegou e falou: mamãe, eu vou fazer o mapa mental que o Victor Patrick ensinou pra gente no curso. E levou para a escola o mapa mental. Para surpresa maior dela, quando ela iria ensinar para os alunos a maneira que eles também, professores, aprenderam o curso junto com o Victor Patrick, ela já tinha feito. O que a professora fez? Xerocou a folha da Emanuele e passou para todos os alunos para que eles fizessem igual ela fez, igual o que o Victor faz. Olá, sou o Victor Oliveira, um dos proprietários da VGX Contact Center. Venho aqui para falar um pouco do Victor Patrick, esse professor que nos ensinou num momento de um desafio muito grande nos últimos 2 meses, que tivemos que ir para a Colômbia fazer uma apresentação de nossa empresa em espanhol, e o mesmo com as suas técnicas, com a sua forma diferenciada de ensinar e a sua neurolinguística, teve a competência de transformar o nosso belo português em um excelente espanhol, que concretizou com muito sucesso a nossa reunião na Colômbia. Então eu venho aqui falar que o mesmo está aprovado, de grande competência, e você que está assistindo esse vídeo pode confiar no seu trabalho. Um abraço. Eu vou passar agora um vídeo final, que é o vídeo do Felipe, para que vocês vejam a experiência que ele teve. Aguarda aí. Sou Felipe Arruda, tenho 18 anos e fiz o curso com o Victor Patrick. O curso foi muito importante para o meu aprendizado e com os conhecimentos que eu consegui aprender nele, com toda a associação mnemônica, com os mapas mentais, eu pude render mais nos estudos, aprender as coisas de uma forma que eu nunca tinha conseguido antes. Com isso eu consegui ser aprovado em 9 vestibulares de medicina, sendo ele 2 vezes na Faculdade de Barbacena, 2 vezes na Unipac, 2 vezes na Pitágoras, na FUNORTE, na PUC e na FAMINAS. Eu recomendo muito o curso para todas as pessoas de qualquer idade e com interesse em qualquer formação, ou mesmo aqueles que já estão no curso ou que já estão formados, porque o curso realmente te ensina a ter uma outra visão do aprendizado e uma outra forma de se estudar. Você aprende muito mais em muito menos tempo e tem um rendimento excepcional. O curso é indispensável para aqueles que querem se tornar profissionais de excelência, estudantes de excelência e pessoas de excelência.
vídeo desse evento que nós fizemos hoje. Aproveita a oportunidade, faça a sua inscrição o mais rápido para que você possa garantir essa oferta. Passando dessa oferta de 24 horas, nós vamos para o valor de R$ 997. Então aproveite agora para fazer a sua inscrição, para eu te acompanhar e você desenvolver todo o seu potencial.